Isaías 65:16. Aí na sua Bíblia também temos aqui na nossa tela um abraço para aqueles que nos assistem aí, você de todo o Brasil ligado com a gente, você que vai nos assistir aí depois. Deus abençoe muito você e a sua família. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade, ou conforme algumas versões, pelo Deus verdadeiro. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos. Amém. Glória a Deus. Quem pedir bênção na terra, que o faça pelo Deus verdadeiro. Aleluia. O mundo criou falsos deuses, porque Deus de fato há apenas um. Aleluia. Não existe 3 deuses, 2 deuses, 10 deuses. Existe um Deus. Na sua essência divina há um só Deus, que é o Pai de Jesus Cristo nosso Senhor, que se revela nas Escrituras Sagradas e que mostrou o seu caráter ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Há um só Deus. Todos os outros que chamam de deuses são criação da mente humana. É influência de espírito de engano, é criação da mente caída do ser humano. E aqui o profeta Isaías está trazendo ao povo de Israel uma das características que falam e revelam o Deus verdadeiro. Aquele que quiser ser abençoado tem que pedir ao Deus verdadeiro, porque uma das marcas fundamentais do Deus verdadeiro é que Ele é um Deus de bênção, não de maldição. O Deus verdadeiro abençoa a sua vida. Amém? E é isso que ele está dizendo: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus verdadeiro. Porque nesse contexto aqui, o povo de Israel, muitos dele, praticamente toda a nação, haviam se corrompido na idolatria. Eles estavam sendo levados e haviam sido levados como escravos para a Babilônia, por causa da idolatria e da desobediência à palavra de Deus. E então o profeta Isaías, que se levanta nesses tempos, onde o povo de Israel foi levado para o cativeiro, e esse povo estava vivendo as pragas e maldições e problemas de servir os falsos deuses. Porque servir falsos deuses traz maldição sobre sua vida. Porque o Deus que abençoa é o Pai de Jesus Cristo. E então o profeta começa a exortar e corrigir a nação de Israel, dizendo que Deus está pronto para abençoar, mas que a única condição para que as bênçãos dele viesse é que ele fosse o único Deus desse povo. E um pouquinho antes, aí no versículo 11, do mesmo capítulo 65, o profeta está dizendo, e ele diz assim: mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para Deus à sorte e enchem taças de vinho para os Deus destino. Este povo não confiava mais em Deus. E eles começaram a praticar atos pagãos de idolatria. E aqui o profeta diz que eles serviam e consultavam ao Deus sorte e ao Deus destino. Eles deixaram de confiar no Deus verdadeiro e começaram a confiar na sorte, no destino.
estamos entregues à própria sorte, e começaram a acreditar nas superstições desse mundo, começaram a depender das projeções astrais deste mundo. Não, quando as estrelas se alinharem em tal data, quando você estiver concentrado e alinhado à energia do cosmos, então as coisas vão dar certo. E o povo começou a depender daquilo que os homens criavam e diziam ser medicina, e diziam ser a inteligência, o conhecimento, a sabedoria. Abandonaram o Deus que tem todas as bênçãos e começaram a acreditar e depender do conhecimento humano, da consulta aos astros que Deus havia criado. Por isso, não eram abençoados. O fato é que você só precisa de uma coisa: confiar em Deus. Só em Deus. Você confia em Deus? E no que mais você confia? Nós ainda não aprendemos e não entendemos o que é a dependência de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem de Deus. Só há um Deus, e tudo aquilo de bom que você tem e pode fazer, veio dele para você. Mas ao longo do tempo, inúmeras ideias de religião e conceitos de homens e filosofias inundaram a nossa mente, o nosso coração. E nós paramos de depender só de Deus. Então, nós ouvimos e aprendemos com a religião que Deus só faz o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Quem já ouviu isso? Ninguém ouviu. A gente pode levantar a mão, você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia também, o culto continua normal, irmão. Amém. Glória a Deus. Encara essa máscara aí. Deus não move um dedo para fazer o que você pode fazer. E então nós começamos a deixar de depender de Deus nas coisas que podemos fazer. Mas você precisa entender que há um só Deus. E que você depende totalmente dele. Sem Deus, você não pode respirar. Sem Deus, você não pode abrir os olhos. Sem Deus, você não pode dormir à noite. Sem Deus, você não pode levantar a sua Bíblia. Sem Deus você não pode ouvir, sem Deus você não pode pensar, sem Deus você não pode caminhar. Você precisa do Senhor, porque tudo de bom que existe veio dele. E quando o povo de Israel começou a se encher de orgulho, porque começou a acreditar que eles produziam riqueza, que eles eram inteligentes, que eles eram capazes, que eles eram superiores, começaram a parar de depender de Deus a tal nível, que começaram a praticar idolatria, consultar demônios, porque não precisavam mais de Deus. E a idolatria começa quando você
para de depender de Deus e começa a pôr a tua esperança nas coisas e começa a pôr a tua confiança nas circunstâncias desse mundo. Se tudo estiver bem, se tudo estiver dando certo, se for só festa, aleluia, pastor, eu vou ser abençoado. Por quê? Porque está dando tudo certo. E aí quando as circunstâncias mudam, você para de acreditar que vai dar certo, porque você crê na circunstância, não em Deus. Se você confia em Deus, se você depende só de Deus, não interessa a circunstância, porque a fonte de bênçãos está comigo. O Deus que abençoa está comigo. Mas a circunstância está dizendo, pastor, que eu vou falir, que não tem movimento, que não dá certo. Isso é o que ela diz. O que o Deus verdadeiro diz? Aquele que quer bênçãos para si na terra, que peça ao Deus verdadeiro. Aleluia. Que peça ao Deus da verdade, porque é Ele que te sustenta. Todas as coisas dizem, não, pastor, as coisas estão difíceis. Para quem que está difícil? Não para aquele que criou o mundo. Não para aquele que com a sua palavra fez o céu parar, a terra ficar no seu lugar. Para ele não está difícil. E se você confia só em Deus, não é difícil para você também. Mas nós começamos a consultar a sorte. Nós começamos a consultar o destino. Não adianta. Para você dar certo nos negócios tem que ter sorte. Não adianta. Para as coisas funcionarem, você tem que ser destinado para aquilo. Não. Você só precisa conhecer e confiar no Deus verdadeiro. Em que você confia? Todas as minhas esperanças, pastor, estão naquele político. Agora vai dar certo. Por quê? Porque Deus está no comando, então vai dar certo. Não, agora vai dar certo, porque o fulano é que vai fazer tal coisa. Você vai se frustrar. Aquele que quer ser abençoado precisa consultar a Deus. Você quer ser abençoado? Você só precisa de uma coisa: consultar a Deus. Um conselho de Deus muda a tua vida. Uma palavra da boca de Deus muda a tua história, da noite para o dia. Você não viu e não vê histórias sendo mudadas quase que todos os dias? A pessoa está com câncer. Qual que é o destino dela? A morte? Qual que é o destino de quem está com câncer? Se desgastar e gastar a sua vida, seu recurso, tudo que tem, para tentar uma cura, um tratamento, para amenizar o avanço da doença. O destino é esse. O destino final é a morte. Mas uma palavra de Deus
muda a história na hora. Aleluia. Você é filho de Deus, você não está entregue ao destino. Qual é o destino de uma empresa no meio de uma crise? Qual é o destino de um profissional no meio de falência, de destruição? O destino é certo. A empresa vai começar a cortar gasto. Não vai ser suficiente, vai cortar funcionário. Esse é o destino. Isso é o que dizem os astros. Isso é o que dizem aqueles que estudaram. Isso é o que diz o curso desse mundo. Mas o que o Senhor tem a dizer sobre isso? A quem você consulta? Onde você busca a tua bênção? Se for no Deus verdadeiro, pode ficar tranquilo, porque Ele só sabe abençoar. Porque a marca do Deus verdadeiro é a bênção, não é a maldição. Em Gálatas 3, no capítulo 13, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Então todas as maldições que vieram junto com a lei, como consequência da desobediência à lei, todas as maldições da lei caíram sobre Jesus. O que é que ficou, pastor? Da lei, o que é que caiu? Caíram as maldições, ficaram todas as bênçãos. Porque o Deus de Jesus Cristo, Deus verdadeiro, é o Deus que abençoa. Todos os deuses falsos desse mundo, as pessoas servem eles por medo. Antigamente, e hoje em dia também é assim, mas no tempo do povo de Israel, aqui de Isaías, quando os pagãos, vinha uma época de seca muito forte sobre uma nação pagã. Eles começavam a sacrificar e fazer oferendas aos deuses, porque se veio muita seca, é porque os deuses estão irados. Então os falsos deuses sempre amaldiçoavam o povo. Mas o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, abençoa. Essa era a grande diferença da religião daqueles dias para a verdade, e a mesma coisa é hoje. As pessoas ainda acreditam que doença é castigo de Deus. As pessoas ainda acreditam que falência é castigo de Deus, que você está pagando pelos teus pecados no teu sofrimento. Isso é idolatria, meu irmão, isso é paganismo, isso é falso Deus, isso não é verdade. Deus tem coisas boas para a sua vida. Agora, em quem você confia? Se eu sei que uma palavra de Deus muda a história da minha vida, muda a história da minha empresa, muda a história do meu casamento, muda a história dos meus filhos, eu não vou parar de buscar até que Deus fale comigo. Mas as pessoas acham que Deus é um feiticeiro. Que é isso, pastor? Acham que Deus faz mágica. Deus quer que você aprenda a confiar nele. Consulte a Deus, Ele vai falar com você. Ele é uma hora interessado em te abençoar. Mas a maioria das pessoas só quer saber o que Deus tem a dizer quando tudo dá errado. Sim ou não? Sim. Quando tudo está difícil, meu Deus, como a gente ora. Gasta o joelho.
Não importa o que está acontecendo nesse mundo, não importa o que está acontecendo dentro de casa, não interessa. Eu preciso consultar o Deus da verdade, porque é dele que vem a mudança da minha vida. Quero dizer para você nessa noite, que está aqui você na sua casa, o teu Deus não é o destino, o teu Deus não é a sorte, você não está abandonado à própria sorte. Há um Deus maravilhoso que quer e vai te abençoar. Aleluia! E você nessa noite veio ouvir sobre esse Deus, e você não sairá daqui, e você não sairá daí sem que Ele te abençoe. Aleluia! Não se deixe enganar, irmão. Não seja enganado pela idolatria desse mundo. Deus não é mau. O profeta diz: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus verdadeiro. Quem fizer qualquer juramento na terra, faça pelo Deus verdadeiro. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos, diz o Senhor. Mas pastor, eu já consultei o errado. Pastor, eu já fiz o que não devia. Consulte o Deus verdadeiro, porque as aflições passadas vão ser o quê? Esquecidas. E estarão ocultas aos olhos de Deus. Não importa o que você fez até aqui. Se você consulta o Deus verdadeiro, o Deus da bênção, tudo que você fez, Ele deixa para trás, para te abençoar. Que Deus é esse que te ama tanto assim? Há um Deus como esse? Não existe. Você é mau, o ser humano é mau, mas o teu filho pode aprontar, pode fazer o que for, você abençoa ele. Você oculta dos teus olhos o que ele fez. Não que você não corrija, não que você não tome providência, não que você não seja muitas vezes rude, firme, seja lá o que for que você tenha que fazer como pai ou como mãe. Mas você abençoa o teu filho ou amaldiçoa? Abençoa. O Senhor Jesus diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que pedirem. Deus é um Deus de abençoar, meu irmão. Você só precisa confiar nele. Por isso, não se deixe enganar por esses espíritos que estão gritando nesses dias na terra. Há dois espíritos mais, mas há dois demônios que gritam o tempo todo nessa terra. Mas a voz dele já está calada. O espírito de medo. Você sabia que medo é um demônio? Medo é um demônio, está na palavra. Está gritando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E você abre os ouvidos para ele gritar. Você abre a janela da sua televisão para ele bombardear sua vida. Espírito de medo. E outro é o espírito do mundo, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2. Eles querem entregar você ao destino, ao curso desse mundo, à própria sorte. Não. O Deus verdadeiro está nos abençoando. Aleluia. Quem entendeu esta palavra? Glória a Deus. Você está sendo abençoado. Amém? Você está sendo abençoado. Em nome de Jesus.